Programa Primeiro Plano, de volta à Vagos FM e Jornal O Ponto para mais uma edição. Connosco hoje José Silva Couto, presidente do Conselho Empresarial do Centro, Câmara de Comércio e Indústria do Centro. A entidade surgiu em 1993, representa associações empresariais e empresas das regiões da NUT 2 Centro, mais ou menos a área dos distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Guarda e Leiria. Doutor, quase 20 anos depois, o SEC já representa de forma significativa o setor empresarial na região Centro? Acreditamos que sim. Hoje o SEC tem uma dimensão que ultrapassa aquilo que considerávamos há 10 anos que seria a dimensão do SEC. Contudo, é preciso perceber que o SEC não está em todo o território, porque a estratégia do SEC é uma estratégia de se apoiar nos seus associados. Quem são os associados do SEC? Os associados do SEC são as associações. E, portanto, quem tem que fazer o trabalho no terreno, junto da proximidade, junto dos empresários e das empresas, nos conselhos, são as associações, as nossas associadas. Daí que a nossa sempre foi uma estratégia do SEC, esta rede e a capilaridade da rede e, portanto, estarmos próximos dos empresários e das empresas do interior, do norte, é através das nossas associações que aí estão instaladas. Então a força do SEC é a força das associações Exatamente. Empresariais. E isso é que é a nossa preocupação. E, portanto, estar no SEC, as associações estarem no SEC, têm a ajuda, têm a dimensão, têm a escala que permite definir programas e ações em conjunto. Mas hoje as nossas associações, eu tenho dito desde que vim para este lugar, que me elegeram para este lugar, que hoje as nossas associações passam problemas complicados. Porque basta perceber-se que muito do core que era das associações hoje desapareceu, alterou-se. E, portanto, estavam focalizadas em pressupostos que hoje, possivelmente, se alteraram radicalmente. E, portanto, as empresas também, e as empresas querem ver nas suas associações, procuram nas associações alguma utilidade e, portanto, que as associações lhe passem informação e que os ajudem a resolver problemas. Mas a grande maioria das associações da região Centro são efetivamente dinâmicas ou a maioria ainda é figurativa? Não, repare, o que aconteceu é que muitas dessas associações estavam baseadas num modelo, foram construídas num modelo que desapareceu. E muitas delas hoje têm problemas financeiros, têm problemas para resolver, problemas de responsabilidades. E a diminuição da atividade, que estava ligada muitas vezes a projetos, também vai ter que ser redefinida. E, portanto, isto deu, de alguma maneira, fez com que as associações tivessem que alterar o seu percurso, tivessem que alterar a sua forma de estar junto às empresas e empresários. Daí que se vê que algumas associações perderam a sua capacidade de intervenção e outras aumentaram a sua capacidade de intervenção. Sobretudo aquelas que conseguiram antecipar este problema, que conseguiram fortalecer-se e fazer algumas associações. E como é que é no caso do Distrito de Aveiro e do Conselho de Vagos em particular, o NEVA e a AIVA? No caso do Distrito de Aveiro tem uma dinâmica associativa notável. Também é verdade porque tem muitas empresas, né? E, portanto, a dinâmica associativa é notável e é preciso, mas não está a coberto de ter que também pensar, fazer aqui algumas alterações. No caso do NEVA, o Núcleo Empresarial de Vagos, tem 250 associados, não é? E disseram assim, bom, há associações que têm 1.000 ou 2.000, o que é o caso dos 250 associados do NEVA, são associados que são bastante ativos e, portanto, têm uma ligação forte com a associação. E, portanto, em Aveiro, no distrito de Aveiro, há também, deixe-me só dizer, que existem por toda a região centro, e nomeadamente também em Aveiro, há aqui formas de organização entre associações. As associações perceberam que era preciso partilhar alguma informação, partilhar alguma possibilidade de apresentar projetos às empresas e, portanto, há aqui um movimento em toda a região e também no distrito de Aveiro para que se encontre um modelo que permita partilhar informação,
permita partilhar projetos, permita oferecer coisas com maior valor acrescentado às empresas da região. Disse há pouco que as associações empresariais teriam também que alterar o seu modelo. O que é necessário fazer para que elas se reinventem? Onde é que elas estão a falhar? Por exemplo, há aqui uma questão que é claro, as associações, a determinada altura, começaram a funcionar para irem captar fundos de comunitários. Bom, isso foi chão que deu uvas, não é? E, portanto, não é por aí que, de certeza, que é o caminho. O que é preciso é encontrar um modelo em que as associações estejam próximas e sejam reconhecidas pelos seus associados, sejam reconhecidas pelos empresários e pelas empresas. E, portanto, que quando um empresário, uma empresa, quer pôr uma questão, nomeadamente, temos que ter em atenção que aqui na região, à semelhança do que existe na região centro, à semelhança do que existe em termos nacionais, as empresas portuguesas são empresas, microempresas, pequenas e médias empresas. E, portanto, alguém que tem 4, 5 trabalhadores, muitas vezes até a família, que lá está, e que pega no telefone e telefona para a sua associação, quer saber, pergunta uma questão sobre o direito laboral, sobre uma legislação qualquer que saiu, gostará de ter um feedback das associações. E, portanto, é aí da utilidade dos serviços reconhecidos pelos associados que a associação tem que se orientar. Não vale a pena andar a ir buscar projetos comunitários ou participar em projetos comunitários que não são reconhecidos pelas empresas. Mas deixe-me dizer que aqui neste aspecto o SEC dinamizou nos últimos anos ações que melhoraram significativamente a relação entre as empresas e entre as associações e as empresas e os empresários. Nomeadamente porque o SEC reconheceu e há muito que havia alguma dificuldade, que era a necessidade de formar, de dar formação aos empresários, aos responsáveis pelas empresas e dar formação também. Em que áreas? Em todas, nós programamos. Na área da gestão? Na área da gestão, na área do planeamento estratégico, na área do marketing e, portanto, o que aconteceu é que o SEC conseguiu, como entidade gestora, conseguiu passar para a sua rede um conjunto de meios que permitiram, em duas fases, e vai começar a terceira, chegar a 1.600 empresários. Ora, isto tem algum sentido. Tem o sentido de que permite aumentar a capacidade, as competências dentro das empresas e a capacidade para se planear. Mas havia a ideia de que qualquer um podia ser empresário? Não é questão de se qualquer um ser empresário. É evidente que qualquer pessoa pode ser empresário, pode ser promotor, pode ser um empreendedor, alguém que diz, eu tenho uma ideia de negócio e vou. Mas depois é necessário, que eu gostava de dizer há pouco, ter competências e desenvolver determinadas capacidades. Assim. Lembro-me que há uns tempos que dizia que se alguém abria um negócio e que funcionava bem, rapidamente na rua abririam 3, não é? E, portanto, enfim, por cópia, por contaminação. Segue-se o modelo. Seguiram o modelo, muitas delas. Bom, mas nem todas funcionaram bem. Mas, sobretudo nesta fase, é preciso perceber que só copiar aquilo que os outros fazem e não chega. É preciso pensar para além do que é hoje o nosso negócio. E deixe-me dizer que é um dado que ainda não conseguimos completamente chegar ao fim do estudo, mas destes números de empresas, estas empresas que tiveram estas ações no âmbito do programa, muitas delas hoje são exportadoras. Muitas delas perceberam que o mercado nacional não era a solução e tiveram que partir para a exportação, tiveram que partir para outros mercados e muitas delas modificaram, inclusivamente, os seus produtos. Antes de vir para aqui, estive a falar com o empresário da zona da Figueira que dizia, bom, se eu não tivesse frequentado o curso, nunca tinha percebido que o risco que corria em manter-me neste segmento de mercado e neste mercado. E, portanto, antecipou e, portanto, é isto que nos dá também alguma satisfação, porque não é o SEC que faz isto. O SEC passou esta informação, passou este modelo para as suas associações e as associações depois elas vão tentando vão incrementar. Junto dos seus associados
para implantar Doutor, os tentando programas. avançar nesta entrevista, pedi-lhe que descrevesse a região. Quais é que são os setores com maior implantação? Quais é que são, digamos assim, as empresas âncora da região, particularmente a de Aveiro? Aqui temos que temos que perceber uma coisa. O Baixo Voga na NUT 3 é a zona com mais empresas na região. Representa 17% do tecido empresarial da região. E esta região contribui com 3,4% para o PIB nacional. E 17,7% para a riqueza gerada na região centro. Portanto, 17%, quase 18% desta NUT que contribui para a região centro, e temos uma contributo para o PIB de 3,4%. Não podemos dizer que estejamos numa região que não tenha a sua importância. É realmente uma região de grande importância. E, portanto, ainda por cima, porque estes valores têm um reflexo muito positivo na nossa balança comercial, mais ou menos, os valores da exportação andarão à volta de 2,5 mil milhões de euros. Ora, é uma região também com alguma densidade do ponto de vista das empresas, enfim, é só virmos na 109 e percebermos Uma série de fábricas e de indústrias. Como é que é a concentração, como é que estão organizado o território, o terreno do ponto de vista para o acolhimento, mas as empresas desta região têm em média 3,3 pessoas por empresa, o que é de facto, continua a ser de facto uma dimensão na linha do que é o país, mas continua a ser a dimensão. Sim, temos grandes empresas, mas a maioria do tecido são pequenas e médias empresas, continuam a ser. Há uma característica muito importante desta região, que é o facto de existir também aqui empresas com entre aspas, uma qualidade tecnológica, alta e média tecnologia, significativamente. Nós, nos dados que temos no SEC, poderá dizer que de toda a coleção de empresas, do conjunto das empresas, teríamos à volta de 19%, o que é um dado importante. E também aumentou nos últimos anos o número de doutorados e de licenciados que estão a trabalhar na empresa. E isto é também algo que revela esta aposta na inovação. E revela que, do ponto de vista competitivo, de acrescentar competências nas empresas, por certo que aumentará a capacidade competitiva das empresas e da região. Relativamente à questão de vagos, há uma diminuição daqui relativamente a esta micro-região, há uma diminuição do número de empresas por metro quadrado, mas temos que perceber que também que este era um concelho altamente agrícola há uns anos e que houve uma modificação profunda. E passou-se do setor primário para... Rapidamente. E isto é notável, acho que é um caso de sucesso e que vale a pena ser estudado, sobretudo, o que é que aconteceu nestas empresas. E, portanto, acho que, enfim, que o Baixo Voga e Vagos representa cerca de 3,18% do volume de negócios que se faz no Baixo Voga. Ainda é pouco. Ainda é pouco, mas acho que aquilo que mas está a acontecer... Mas acha que tem tendência para crescer? Sim, sobretudo por causa deste vosso parque, não é? O Parque Empresarial de Sousa, e já lá iremos. Que é um parque empresarial que está a aumentar e a crescer e, portanto... mas não sei se quererá falar nisto. Lá mais à frente iremos abordar mais em pormenor o projeto do Parque Empresarial de Sousa, para já e tentando manter aqui alguma linha continuadora, enfim. Penso que a crise é incontornável nesta entrevista. Como é que tem abalado nos últimos anos o tecido económico? Sabe que aqui há uns anos... Há pouco falava que a região centro produzia cerca de 3,4% do PIB. Este é um número estável? Não, 3,4% daqui da região de Aveiro, não é? Sim. Não, provavelmente até aumentou nestes últimos anos. A questão é que temos que perceber
a região, há 5 anos, o que se pedia aos empresários não era nada, e às empresas não é nada o que se pede hoje. Isto hoje, temos que perceber o que se pede hoje às empresas e empresários é o sucesso da saída da crise. Não é? O que se pede às empresas e aos empresários é que sejam capazes de exportar mais, que sejam capazes de ganhar dinheiro para pagar impostos, IRS, que continuem a criar e a preservar e a criar emprego, postos de trabalho, e que sejam competitivos e vão para outros países. E, portanto, e que aumentem o seu valor acrescentado. E, portanto, isto é pedir muito às empresas e aos empresários. Sobretudo, pedir, como quem começou a pedir há 2 anos, a dizer que o sucesso da crise estaria na capacidade das empresas terem resultados. As exportações aumentaram. Ainda ontem o Ministro da Economia dizia que está na ordem dos 14%. As exportações aumentaram bastante, e a tendência não é para continuarem a aumentar brutalmente, porque, como sabem, o mercado europeu está a cair, e não é fácil também aumentar rapidamente a penetração em noutros mercados. O que consideramos, isso é o estudo que também temos feito, é que existe uma perda de margem em muitas das empresas que estão a exportar, nomeadamente aqui na região centro. Isto é, as empresas deixaram de ter o seu cliente no mercado nacional, passaram a ter o cliente no mercado externo, e quando partiram para o mercado externo, algumas delas partiram em sacrifício de margem, porque o que era preciso era manter os postos de trabalho, manter as empresas a funcionar, e depois muitas delas conseguiram dar a volta, não é? E, portanto, aumentaram a sua competitividade e hoje estão a fazer um percurso notável. Mas a maioria delas exporta para a Espanha ou para o mercado da União Europeia, que é um mercado que está em recessão. Muitas delas exportam para o mercado da União Europeia, mas há um processo também que é de substituir alguns operadores nesses mercados por empresas, pelos produtos portugueses, não é? E, portanto, se os produtos portugueses são competitivos, em vez de comprar a A, podem comprar a Portugal. E, em alguns casos, verifica-se isso. Mas a tendência de abrandamento da economia europeia determinará, obviamente, o abrandamento das exportações, do crescimento das exportações neste mercado. Contudo, há outros mercados, quer dos mercados dos PALOPs, e nomeadamente Angola e Moçambique, que têm crescido de forma notável, sobretudo por empresas portuguesas. Há também outros mercados, como seja o mercado brasileiro, sul-americano, onde há muitas empresas portuguesas a procurarem, a investir e a procurar clientes. E, portanto, de uma forma geral, o que eu gostaria de dizer é que, enfim, a região centro portou-se bem nesta fase em que era preciso não baixar o volume de negócios e exportar. A taxa de mortalidade das empresas aumentou e, portanto, isso é... E qual é que é? É claro. Não temos ainda um... Mas tem ideia de quantas empresas terão fechado desde que a crise começou em 2008? Mas vou dizer que andará à volta, a expectativa que nós temos é que na região centro, em Portugal, deve andar à volta dos 21%, 22%, entre 21% e 22% da taxa de mortalidade, e nós acreditamos que na região centro estará à volta entre os 19,5% e os 20%. E, portanto, com alguma reserva nestes dados, porque são dados que vamos colhendo de vários... E a renovação, novas empresas a surgir? E há novas empresas a surgir. Obviamente que num período destes é muito difícil motivar novos empreendedores, não é, a entrarem no mercado, porque, enfim, hoje há uma depressão do ponto de vista, estamos todos muito depressivos, não é? E, portanto, novas empresas entrarem, mas tem aumentado, tem existido a entrada de novas empresas, mas, enfim, há sempre oportunidades de negócio, há sempre possibilidades de, numa situação destas, de criar empresas e de ter sucesso com empresas. Que oportunidades é que a região centro poderia ter em particular? Eu acho que há alguns desígnios para a região que vale a pena pensar.
há uma questão que eu penso que é crucial e que não pode ser, não podemos andar muito tempo ao lado dela. É que a região centro tem que se configurar com uma apetência para a logística, para a área da logística. Nós temos 2 portos. Da Figueira da Foz e de Aveiro. Temos 2 portos muito interessantes, com alguma especialização. Temos condições de acesso em termos de rodoviários que não são desprezíveis. Temos uma ferrovia que ainda não... Temos algumas complicações ao nível de ferroviário e, portanto, há que perceber isso. Há que perceber que temos que estimular esse lado. De qualquer maneira, temos os 2 portos já servidos com a ferrovia, o que foi bastante importante. Mas depois é necessário dar-lhe continuidade. Sim, e portanto é preciso fazer alguns investimentos e é preciso, sobretudo, conseguirmos a região. Não é o Porto de Aveiro, nem o Porto da Figueira da Foz, nem Aveiro, nem Figueira da Foz, nem Coimbra, que estão aqui, as cidades estão aqui mais perto, não serão. Temos de ter uma ação conjunta. É que é importante para Aveiro e para a Figueira, que uma plataforma, que outras plataformas estejam a funcionar, que sejamos capazes de captar mercadorias a Salamanca e a Saragossa, e que esta área e que isto permita a penetração de mercadorias e permita que, nesta nova conjuntura, neste novo conceito, inclusivamente geoestratégico do ponto de vista dos transportes de mercadorias, com a importância do estreito do canal de Panamá e com os problemas que existem no norte da África e, portanto, que vai impor algumas condicionantes no transporte de mercadorias por via marítima. Os portos portugueses podem aumentar, podem redobrar de importância e, sobretudo, porque o congestionamento que existe hoje em termos rodoviários permitirá cada vez mais apostar Já não vamos falar das SCUT, mas esta ferrovia é muito importante para tornar a região mais competitiva. É que vai tornar cada vez mais importante o short sea, o transporte marítimo por coisa. Agora, a questão da ferrovia, da questão da rodoviária e das SCUTs. Bom, as SCUTs parece como uma limitação clara, não podemos dizer que isto não é um problema. As empresas têm-se queixado bastante. Não é um problema, não podemos dizer que isto não significa a incorporação de custos nas empresas, que a maior parte das empresas não conseguem passar para os seus clientes. Isto é claro. Isto traz-nos um problema. Muitas empresas negociaram os preços com os seus clientes, os preços de transporte, e dizem que o preço de transporte é X por quilómetro. Agora que o preço por quilómetro aumentou, porque você introduziu aí uma variável que era exógena a este problema, eu não tenho que lhe pagar isto. E, portanto, muitas empresas não conseguem passar isto para o cliente. Portanto, isto significa quê? Significa perda de margem, porque estão a pagar o mesmo, mas custa mais. E, portanto, isto é uma perda de margem clara. E que é uma forma de diminuirmos a nossa competitividade ou mantermos a competitividade com diminuição de margem por parte das empresas. Este é um problema. Mas põe outro problema, põe o problema da mobilidade, não é? Põe o problema da mobilidade, porque hoje quem mora, por exemplo, na região centro, no centro da região centro, e pode vir trabalhar 30 ou 40 quilómetros numa empresa que possivelmente reconheceu nele capacidades para trabalhar, tem uma limitação, que é a limitação do preço da deslocação. Ou ao contrário, alguém que mora no centro, ou que mora aqui, pode deslocar-se. Sim, são tudo custos incorporados que quem se quiser deslocar vai ter que pagar agora combustível mais caro, agora SCUT, agora outro tipo de... Mas diminui a mobilidade e diminui a capacidade da mobilidade de emprego, de flexibilidade. Há muitas pessoas que trabalhavam, que tinham casa nesta região e que podiam trabalhar deslocar-se para outros lados, ou vice-versa, e que neste momento põem a questão porque é que eu tenho que habitar ou no interior ou aqui quando o meu emprego está a 30 ou 40 quilómetros de casa. E aproveitando que estamos a falar do setor laboral, estas novas regras que surgiram agora do Acordo de Concertação Social vão ser benéficas para as empresas?
Eu não sei se todas vão ser benéficas para as empresas. Mas fala-se muito da rigidez laboral e do constrangimento que isso causa às empresas. Não sei se todas vão ser, mas havia evidentes problemas. Havia evidentes problemas em termos de legislação laboral. Não vale a pena. As empresas tinham dificuldades, em algumas, em poderem aplicar algumas regras que os seus parceiros internacionais introduziam. Há aqui problemas, dizer assim, os dias de férias que nós tínhamos em Portugal, mais o número de horas, mais os prémios por assiduidade, quando estamos a dar um prémio de assiduidade, estamos a dar um prémio para o trabalhador cumprir a sua obrigação. Alguma empresa contratou um trabalhador e sabe que ele tinha que o que estava no contrato, então vai dar um prémio para ele cumprir o contrato. E, portanto, isto tinha alguma dificuldade em perceber. Enfim, mas esse aí aumentámos, por certo, o número de trabalho, o número de horas trabalhadas e o número de dias trabalhados, acreditando se não forem que toda todos a como gente, o Carnaval. acreditando que sejam todos assíduos. Se não forem todos assíduos, continuamos a ter o problema da assiduidade e o problema do absentismo em termos de coisa. Mas eu acredito que esta questão do absentismo é, por exemplo, uma coisa que ficou de fora, mas que eu acho que deveríamos todos refletir mais na questão do absentismo. Na questão dos feriados, enfim, é no mínimo, enfim, polémico se deverão ser 4 dias a ser subtraídos ou serão só 3. Parece que... Mas, no geral, parece-lhe que isto vai ajudar as empresas? Não, no geral, eu acho que houve aqui algumas alterações importantes. E não aumenta a precariedade? Aumenta a precariedade, mas também aumenta não tenho dúvidas nenhumas, porque se lhe diminui a segurança, diminui a precariedade, não tenho coisa. Mas deixe-me só dizer uma coisa, eu não sei se a questão da contratação, por exemplo, a questão dos contratos a prazos, onde a dada altura não permitiu aumentar o emprego e depois transformar esses contratos em contratos definitivos. Se as empresas puderem contratar com alguma segurança e que isso não se transforme num peso a médio e longo prazo. E era por isso que eu lhe perguntava, a estabilidade dos quadros das empresas também é importante para o crescimento das mesmas. A estabilidade dos quadros das empresas verifica-se pela capacidade dos quadros aportarem para as empresas valor acrescentado. Se os quadros não conseguirem aportar para as empresas valor acrescentado e introduzirem competitividade, serem empreendedores para introduzirem as competências necessárias para as empresas serem competitivas, a estabilidade dos quadros deixou de existir porque as empresas deixam de existir no instante. E, portanto, os empresários têm que fazer uma escolha entre manter quadros que permitam crescer e gerar emprego e gerar volume de negócios e dar dinheiro a quem investiu nas empresas e, portanto, distribuir rendimentos aos trabalhadores e aos acionistas, ou não. E, portanto, a estabilidade hoje dos negócios, das empresas, está neste processo de escolha, não é? É preciso ter bons quadros, competentes, capazes de realizar o seu trabalho. É necessário e para isso é necessário dar-lhes os instrumentos e as ferramentas para o fazer e terem o que é um conceito de estabilidade tem a ver com os objetivos e com o cumprimento dos objetivos, não é? Doutor, estávamos há pouco a falar de mais-valias e problemas da região, olhando de forma mais particular para o Concelho de Fagos. Quais considera que são ainda os principais problemas que a indústria terá que limar? Eu aqui em Fagos, honestamente, não conheço ao pormenor. Sei que esta questão da área de acolhimento do Parque Empresarial de Sousa, acho que é o crescimento, o seu crescimento é notável e o tipo de empresas que se aqui instalaram é notável, o que mostra que quer as pessoas que têm pensado este parque, quer as empresas reconhecem que existe, quer os dirigentes porque conseguiram criar as condições para que as empresas para cá viessem e as empresas porque reconheceram que existe aqui de facto algumas qualidades reunidas que lhes permitem estar aqui e isso é negável. Agora, o que eu acho que é importante fazer
enfim, não, mais daqui nesta área de Aveiro, pelas informações que troco com os meus colegas desta zona, é preciso acrescentar valor, é preciso aumentar o valor produzido aqui. E isso, enfim, porque é preciso inovar, desenvolver os produtos, desenvolver as empresas, modernizar as empresas. Eu acho que este é o desafio de todo o país nesta segunda fase. Em Vagos não foge a isso, não é? É preciso para todo o país. É preciso dar capacidade, dar os conhecimentos aos empresários para encetarem este processo. É um desafio. É a modernização das empresas, é aumentar a sua capacidade, modernizá-las, aumentando a sua capacidade do ponto de vista tecnológico, aumentar a sua capacidade ao nível dos recursos humanos, das competências dos recursos humanos, para partirem para outros desafios. No caso do Concelho de Vagos, as principais áreas de produção são na área da cerâmica, depois na área da restauração e da metalúrgica. São áreas que ainda têm margem para crescer? Eu acho que é evidente que a cerâmica passa um período, não sei se é dos piores da vida da sua existência, mas é seguramente... A par com as confecções, tem-se ressentido bastante. Seguramente um dos processos mais... Enfim, porque... mas eu acho que os empresários acabaram por já ter descontado tudo isso na sua estrutura. Isto é... enfim, eu nesta área, e porque até os dados são sempre muito tardios, o que eu vou sabendo é nas conversas que tenho com empresários e responsáveis pelas empresas. Eu acho que neste momento em que já se diminuiu, desinchou o máximo possível, em que se começou a ter estruturas enxutas, não é? Enfim, com perdas significativas e, portanto, hoje partem para uma segunda fase que tem muito a ver com novas formas de chegar aos mercados, novos processos de venda, novos produtos e inovação dentro do processo. E, portanto, esta é uma pequena revolução também dentro de muitas empresas. Dizemos assim, bom, mas está a acontecer em todas as empresas? Possivelmente não estará a acontecer em todas as empresas. Mas é preciso que também se aqui dê uma ação de contágio e de benchmarking para as empresas de menor dimensão percebam o que é que as outras estão a fazer e se isso tem sucesso e se isso é possível de transformar num processo com êxito, não é? Doutor, já que afloramos a situação do Parque Empresarial de Sousa, vai para além de uma simples zona industrial, inclui a prestação de serviços, infraestruturas, rede de transporte, espaços de lazer, enfim, uma série de mais-valias. As zonas industriais, como eram conhecidas há uns anos atrás, aquele modelo está esgotado? Completamente esgotado. Não tem sentido continuarmos a apostar em zonas industriais que eram sítio onde as empresas estavam. Tinha umas ruas e uns números e tal. E as empresas iam para ali? Iam para lá. E, portanto, isso é uma coisa que desapareceu, que não tem sentido. Nós, há uns anos, começámos um trabalho no SEC que tinha a ver com o pensamento do território. Isto é, pensámos o que é que existia no território e como é que os territórios se deviam desenvolver e quais eram os critérios, para onde deveríamos ir. Porque isto tem muita influência sobre as cidades. Repare que a construção, por exemplo, de uma área industrial a 10 km de uma cidade traz problemas enormes e traduz alguma falta de pensamento estratégico. Porque se vamos ter uma cidade, uma zona industrial, que todos os dias, por exemplo, leva para lá 1000 trabalhadores, significa que eu tiro da cidade os 1000 trabalhadores, eles vão meter noutro sítio, portanto as pessoas têm que ir para lá. Temos gastos, temos custos ambientais, e temos deslocalização, vamos ter deslocalização das pessoas para outra área. O comércio sofrerá, obviamente, com esta transformação. Mas também não se pode meter um parque empresarial no meio de uma cidade. Sim, mas temos que pensar que os parques industriais têm que estar integrados e que há muitas zonas, há muitos negócios que foram para parques industriais e que só serviu para tirar movimento às cidades. É necessário conseguir aqui este equilíbrio. Pense só, por exemplo, há parques industriais aqui na nossa região, que todos os dias movimentam 1000 e tal trabalhadores, que deixaram de comer, por exemplo, 2 ou 3 vezes por semana. Portanto,
nos restaurantes, deixaram de ir fazer compras aos supermercados que eram dos centros das cidades, passaram a ir para a outras áreas, o que significa que deixámos de ter o comércio de proximidade e o comércio tradicional, entre aspas, a funcionar. E só esta pequena nuance de transportarmos pessoas de um lado para o outro tem um significado importante na estrutura produtiva das cidades e na capacidade de acolhimento depois dos cidadãos quando eles voltam ao fim da tarde. Porque se eles não conseguem funcionar durante o dia, também não estarão prontos a funcionar depois quando eles têm nas épocas de lazer. Bom, o caso aqui do nosso parque, aqui, enfim, o SEC tem 4% do parque e considera que é um exemplo importante. É um pouco um conceito diferente, porque este parque não servirá só esta área. Tem uma amplitude maior, enfim. Sim, a ideia é que a médio e longo prazo que abarque também outros 2 municípios. Portanto, a oferta é uma oferta que está estruturada de outra forma. E, portanto, por isso é que considero que este é um exemplo do que se pensou para um bom parque. Nós temos uma sociedade de desenvolvimento no SEC, que é o INCentro, com quem, aliás, o presidente daqui da associação daqui do NEVA é administrador, que se tem procurado em pensar esta questão dos parques industriais, das áreas de acolhimento, e estruturar as áreas de acolhimento com o sentido de que as empresas, quando procuram um parque de acolhimento, procurem um sítio onde possam ser mais competitivas, possam procurar um sítio onde diminuam as dificuldades em termos no contexto. Se uma empresa é tecnológica, ou que vai trabalhar, ou tem um enfoque na tecnologia, tem que ter um conjunto de serviços que permita, desde logo chegar lá, construir e ligar-se à rede, sem qualquer constrangimento. Ter as infraestruturas, ter os serviços. Comunicações, tudo isso, e que não precise de estar à espera um dia que alguém lhe venha resolver um problema de um servidor, ou lhe venha resolver um problema de outros tipos de sistemas tecnológicos. Também, se alguém que tem um enfoque e que tenha problemas para resolver do ponto de vista ambientais, ou que tenha da certificação ambiental, que possam ter nessa área de acolhimento um conjunto de serviços que o ajudem a ultrapassar e rapidamente a poder-se certificar do ponto de vista ambiental. Também que não precise de ter um conjunto de serviços que podem ser partilhados. O tratamento de lixos, enfim, há um conjunto de serviços que podem ser partilhados. E, portanto, que isto, do ponto de vista da escala, diminui os custos para as empresas e aumenta a capacidade de acolhimento desses parques. E, portanto, esta reflexão foi feita. Eu acho que este é um caso, que este parque, aqui o vosso parque, é um exemplo de sucesso nisso. Enfim, há muita coisa a fazer, mas dada a dimensão do investimento e a estrutura e a forma como está a pensar. E esta ideia de criar empresas âncora que depois por si arrastem outras. Neste momento o Parque Empresarial de Sousa tem 2 empresas mesmo instaladas, a Ria Blades e a Plafesa, ainda não tem mais. Sim, mas há conversações e há empresas que vão chegar, enfim, que existem uma série de coisas em estudo. A questão é, sabe que a ideia que eu tenho é que ter uma empresa âncora é ótimo, mas não nos podemos fixar em ter uma empresa âncora, porque temos que pensar que todas as empresas são âncoras. Eu posso não ter uma empresa de grande dimensão que me movimente logo não sei quantos trabalhadores, que me ponha transportes, enfim, mas se eu tiver 4 ou 3 empresas que me tenham os mesmos trabalhadores e que sejam capazes de criar, de comprar localmente, que promovam a instalação de outras empresas à volta delas, de promovam pequenas empresas que têm a ver da área dos serviços, empresas das áreas da produção, enfim, isso é que é. O que é importante é que as empresas que se instalem nos parques industriais possam instalar-se e fazer consumos intermédios entre elas, ou criar a possibilidade, estimular que outros se aproximem para serem fornecedores delas. Mas é a favor da especialização, digamos assim, de alguns concelhos em determinadas áreas ou não? Como o caso de São João da Madeira com o calçado? Eu não tenho grande... Ou será melhor a diversificação do tecido?
Eu acho que a diversificação é importante. E repara, a questão da São João da Madeira é de facto um caso que, passando por altos e baixos, tem resistido e, portanto, no mínimo deve ser percebido o que é que aconteceu. Mas repara uma coisa, há muitas empresas que trabalhavam para o calçado e que em momentos de crise deixaram de trabalhar, e que estavam localizadas à volta das empresas de calçado, e que em momentos de crise, entre fechar, partiram para outros segmentos e para outras indústrias. E conseguiram ser fornecedoras de outras indústrias. E isto mostra alguma capacidade, pelo menos de resiliência, de se reinventarem e darem a volta à crise. E, portanto, assim, mas não foram todas, algumas fecharam, é evidente, mas percebe que muitas empresas uma empresa de design não faz só sapatos, poderá fazer outras coisas. As empresas de contabilidade ou de recursos humanos não farão só a mesma coisa. Doutor, voltando ao Parque Empresarial de Sousa, e o tempo vai-se esgotando, peço desculpa de interrompê-lo, a criação de uma empresa privada participada por município, como é o caso da Mais Vagos, que está a fazer o desenvolvimento do Parque Empresarial de Sousa, esta é a melhor forma de desenvolver projetos desta natureza, na sua opinião? Eu acho que o modelo de encontrar parceiros que somem valor é o melhor modelo. Bom, vamos buscar investidores privados para... Se os investidores privados perceberem que o dinheiro que aqui meterem é recuperado, tem retorno e que há que é rentável, o investimento, se nós conseguirmos transformar isto num projeto económico desta forma, eu acho que é o processo correto. Somar um conjunto de câmaras, enfim, porque as câmaras são importantes estarem nestes processos. Mas não necessariamente liderá-los. Eu acho que as câmaras devem estar nestes processos. Não tenho. E sociedades de desenvolvimento, mas se alguém conseguir trazer, se fazer reconhecer que o projeto é bom para outras entidades privadas, e que todos assentem num projeto de desenvolvimento e um projeto estratégico, eu acho que devemos dar a liderança a quem é capaz e quem conhece o assunto. Não vale a pena estar a entregar a liderança destas coisas para termos, para satisfazermos algumas ambições políticas ou ambições regionais. A ideia que eu penso é que, a ideia que eu tenho e que, enfim, tenho transmitido isso aos meus colegas de direção, e nomeadamente até na Unicentro, é que vale a pena encontrar parceiros que sejam capazes de acrescentar valor, e há parceiros na Europa, por exemplo, que se desenvolvem parques industriais com grande sucesso e que as empresas reconhecem a grande valia e grande qualidade na gestão e preferem estar lá do que fora. E é também através de uma sociedade anónima, agora composta pela Universidade de Aveiro, vários municípios e empresas, que está a começar a ser desenvolvido o Parque de Ciência e Inovação na área dos municípios de Aveiro e Ilhavo. O que é que lhe parece este projeto? 35 milhões de euros, 80% de apoio de fundos comunitários, 5 mil empregos numa década? Pois, 5 mil empresas numa década... Dito assim... Mesmo assim, 5 mil empresas numa década parece-me pouco. Mas, empregos diretos. Sim, mas a questão que os parques, este modelo deste tipo de parques é um modelo que é interessante, que está ancorado numa coisa, é a capacidade dos centros de saber da região, não é? Serem suficientemente atrativos para produzirem, para chamarem empresas para a região e que possam ter serviços das universidades e do centro de saber, e que essas universidades também consigam ser fornecedoras de mão de obra para essas empresas e fornecedoras de projetos. Este projeto traz uma inovação que é aumentar a capacidade de ligação entre os centros de saber e as indústrias. E, portanto, Aveiro tem tido este percurso, um percurso que eu acho que vale a pena referir, é que Aveiro procurou desde sempre estar ligado à atividade produtiva e, portanto, isso é reconhecido e não pode ser. Agora, o modelo que achamos que este modelo é um modelo interessante, é um modelo que deverá evoluir, porque
poderá ser necessário introduzir algumas empresas nestas áreas que aumentem a capacidade de contágio de outros projetos. Eu acho este projeto, acho que não deveríamos repetir muitos projetos destes na região. Acho que temos um em Aveiro e provavelmente poderemos ter outro projeto deste tipo, porque a nossa região não é assim tão grande. Isto é um bocado como as incubadoras. Quando outro projeto deste tipo? De outro projeto, de outra área, de outro parque científico. Mas ainda na região de Aveiro? Não, acho que não tem. Acho que já não há espaço. Este é o espaço. Estará aqui, haverá, se calhar, o espaço para o outro lado. Mas temos todos de perceber que nós somos poucos aqui na região centro, não é? A população é pouco, é pequena. Temos de perceber que a nossa de Leiria a Aveiro, se calhar, estamos a 1 hora e pouco de distância. Entre Coimbra e Aveiro, as distâncias também diminuíram. Não foi em quilómetros, mas em tempo, não é? Sim, não pode haver incubadoras de empresas nem parques de ciência e inovação em todo o lado, porque se de repente, todos achámos que era preciso ter uma incubadora. A incubadora, a rede de incubação do SEC, a RIERC, é uma rede que se preocupa em pôr toda a gente a falar e aumentar a capacidade de resposta e de orientação e de acrescentar valor a todas elas. Mas não há muito mais espaço para outras incubadoras. Também não haverá, suponho eu, para outro parque como este. E, portanto, se este existe, se é um projeto com caminho e com capacidade de afirmação, então é necessário apostar nele e é necessário todos concentrarmos neste. Não vale a pena termos uma incubadora como a Instituto Pedro Nunes, outra incubadora. O Instituto Pedro Nunes é um caso de referência a nível mundial. Não haverá, certeza, na região, lugar para ter outra incubadora como esta. O Biocante é uma referência. Sim. Não haverá, se calhar, espaço para ter, mas não quer dizer que Aveiro não possa drenar coisas para a Biocante, ou a Covilhã não possa drenar coisas para o Biocante, e, portanto, projetos e tal. Portanto, esta questão que eu hoje temos que pensar no território de outra maneira. E repare que há coisas que são interessantes e são sinais muito interessantes. O SEC promove este curso de base tecnológica com as 3, o CEBT, que vai na 7ª edição. A 6ª edição foi piloto, começou na Universidade de Coimbra e vai na 7ª edição. Nós este ano conseguimos internacionalizar este curso. Já tivemos Salamanca, León, já tivemos 4 universidades espanholas com este curso. Portanto, temos Aveiro, Coimbra e Covilhã no curso, e temos também as universidades de Castilla e León connosco neste curso. Há um conjunto de alunos, um conjunto de projetos das universidades que foram pensados, reformulados e numa perspectiva de os empresariar de criar empresas. Esta lógica é uma lógica regional, não é uma lógica de Aveiro, de Coimbra, da Covilhã, é uma lógica regional e isto tem sentido. O programa Erasmus, que foi feito para alunos licenciados, para receber licenciados europeus e para mandar licenciados portugueses para o estrangeiro e, portanto, para a Europa. É uma lógica também regional. Porquê? Porque todos os politécnicos da região, todos os politécnicos aderiram a este projeto. E pela primeira vez, da mesma forma que tivemos no CEBT, primeira vez tivemos, ao nível do ensino superior e politécnico, uma lógica de um projeto que é para toda a região e não uma lógica que tem a ver com este centro ou aquele. E isto é o que é preciso também nesta perspectiva. É preciso perceber que este não é um centro, não é um lugar, um acolhimento para empresas de tecnológicas só para a região, mas que é uma coisa para servir toda a região. Isso é que é importante. Doutor, 1 minuto para terminarmos esta entrevista. Pedia-lhe muito sucintamente linhas orientadoras do SEC para sair desta crise. Bom, nós, aliás, temos escrito isso e temos algumas dúvidas de que a austeridade em cima da austeridade dê resultados. Temos muitas dúvidas. Porque esgotaram-se todas as reservas que as empresas tinham e se não começarmos a olhar para
para a dinamização da atividade económica, nós vamos ter necessariamente problemas, porque qualquer dia o nosso governo vai nos dizer que nós não criamos riqueza, e se não criamos riqueza não pagamos os impostos dos IRS, os IRCs e os IRS necessários, e portanto vamos ter que ter novo pacote fiscal. E portanto, e depois vamos ter que afinal a questão do IVA ficou longe do que era expectável, porque não vivemos consumos. E, portanto, esta questão é muito importante que o Ministério da Economia, e eu acredito que o Ministério da Economia vá fazer esta reflexão, que comece a olhar para a capacidade de estimular o processo produtivo. Ainda que esta dificuldade das empresas se financiarem, que é uma dificuldade acrescida, porque em termos mundiais, o facto de Portugal estar, entre aspas, intervencionado, ou temos este acordo com a Troika, determina que muitas seguradoras de crédito não deem possibilidade às empresas de se financiarem junto dos seus fornecedores, portanto, terem os prazos de pagamento normais, e muitas vezes antecipam os seus prazos de pagamento, portanto, que diminui claramente a capacidade das empresas em termos financeiros, aumentando o seu fundo maneiro. E isto significa também uma diminuição competitiva, porque os nossos clientes, os nossos fornecedores, têm menos, ou os nossos concorrentes, têm menos custos financeiros do que as empresas e maior capacidade de resposta. No crescimento, porque quando estamos a crescer, vamos ter necessidades de nos financiar. E há muitas empresas que podiam crescer nos mercados externos e não estão a fazê-lo porque não têm o financiamento adequado. E isto é importante que o Estado, que o Governo, perceba que existe aqui uma lógica que é: temos que apoiar as empresas que estão a exportar, temos que apoiar o crescimento, mas temos também a apoiar um conjunto de empresas que têm e encontrar fórmulas de estimular a economia. Dr. José Silva Couto, Presidente do Conselho Empresarial do Centro e da Câmara de Comércio e Indústria do Centro, foi o nosso convidado de hoje. Doutor, muito obrigada e bom dia.